E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ao contrário da pressão do ano passado, que teve como principal justificativo o risco fiscal brasileiro, o dólar não tem conseguido sustentar uma reação. Apesar da alta de ontem, que interrompeu uma sequência de 12 sessões de baixa, ainda acumula queda de mais de 6% frente ao real só em 2025. Hoje subiu na abertura, depois voltou a recuar. Tem a correção de um certo exagero anterior. E de fora, por enquanto, a pressão de alta da moeda não foi tão forte como se previa. Trump e as políticas que antecipava desde a campanha, como a taxação de importados, ainda podem fortalecer o dólar por possíveis implicações na inflação e nos juros lá nos Estados Unidos. Apesar de estar parecendo mais uma tática de negociação, como ocorreu com o Canadá, México e até Colômbia, segue as ameaças contra a Europa e há dúvidas quanto à situação com a China, apesar de a taxação de produtos chineses ter sido bem menos pesada do que sinalizava. As políticas de Trump, como disse, ainda podem fortalecer o dólar, principalmente se fizerem com que o Fed mantenha os juros mais altos. Por outro lado, o risco fiscal aqui no Brasil, que pressionou o câmbio no ano passado, ainda persiste. Mesmo que o governo cumpra as metas do arcabouço, o mercado tem observado muito as projeções de evolução da dívida pública e gostaria de ver maior foco no corte de despesas. Nesse sentido, a insistência de Lula, que também falou sobre isso na entrevista, quanto ao aumento da isenção do imposto de renda para os mais pobres, mesmo com medidas compensatórias, aumenta a preocupação. A medida pode não enfrentar muita resistência, mas aumentou com certeza a dificuldade política para mais aumentos de receita. Quanto a Campos Neto ter deixado uma arapuca, como também falou na entrevista, parece muito mais retórica política, já que Gabriel Galípolo, novo presidente do BC, indicado por Lula, assim como a maior parte do Copom, tem mantido a perspectiva de aperto monetário até que a inflação volte a convergir para a meta, mesma postura da gestão anterior. E aí temos duas situações divergentes. A postura fiscal do governo poderia manter a pressão cambial, só que o ciclo de alta dos juros tem estimulado a entrada de investimentos externos, fator de maior peso na manutenção do dólar mais baixo no âmbito doméstico. Por enquanto, isso tem se sobreposto às incertezas internas e externas que seguem presentes. Luciana?